No Pod Psi de hoje a gente vai falar com Adail David. Ele é terapeuta. Gente, existe algumas diferenças entre psicoterapeuta e terapeuta, você sabe disso. Mas a gente vai falar com um terapeuta de casais, uma pessoa que construiu uma jornada que ele vai contar já já pra vocês, uma jornada incrível, de muito conhecimento. Então a gente vai explorar bastante aqui. Adail, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. E conta um pouquinho aí de quem é você, o que é que você faz como terapeuta. Obrigado, Kelly. Eu sou Adail Davi. Tenho trabalhado muito com casais ultimamente, não por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea verdade, demanda. Isso, eu tenho iniciado com trabalho, eu sou psicoterapeuta também, eu trabalho com todos os terapeutas, atendendo, não só no individual, com a demanda de casal tem surgido através de amigos que foram procurando e de repente um foi encomendando para outros, Dá encomendando para certo, a outros. gente indica, né? E a indicação é o que eu tenho mais, assim, público é através da indicação. Sinceramente, eu recebo poucos pacientes, especialmente casais, que chegaram pelas redes sociais. Eu tenho muitos que chegaram por indicação. E hoje, graças a Deus, a minha agenda está bem estabelecida. E como é algo recorrente, eles acabam indicando. E muitas vezes, quando terminam a terapia de casal, um deles continua ainda a terapia individual. É impressionante como a demanda de casal tem aumentado minha, assim, muito. Dos pacientes que eu já atendi de casal, é comum a terapia de casal durar entre 1 e 4 meses? Ou ele continuar no individual, ou os dois pararem, enfim. Então, depende de como você olha para a terapia de casal. Se você olha para a terapia de casal como vamos resolver um problema que nós temos, sim, alguns meses nós conseguimos resolver algum problema específico. Mas quando você olha para a terapia de casal como vamos fazer a melhor forma possível de viver a dois e construir uma família saudável, aí nós temos um tempo indeterminado. Porque nós trabalhamos não só com a ideia de que tem um problema a ser resolvido. Geralmente vem por causa de um problema. Isso. Sim, mas quando nós olhamos para o casal com todas as possibilidades de crescimento, então nesse momento nós saímos apenas daquele eu preciso de uma terapia porque eu tenho um problema. Mas eu busco uma terapia porque eu quero tirar o melhor proveito dessa relação. Especialmente quando nós crescemos o processo, isso passa para o lado da transcendência, questão dos filhos e da sociedade, aí nós não temos um tempo determinado. E nenhum paciente fala, quando é que nós vamos ter alta? Porque quando o processo inicia, você vai vendo que é um crescimento pessoal, porque a melhor forma de fazer um casal funcionar é ter duas pessoas extremamente funcionáveis. Porque o casal é 50-50, é 50-50. Então, se você está bem com você mesmo, está bem na sua área profissional, física, social, então, de repente, você não traz muitos problemas para o casal. Você blinda a sua família, que é a sua riqueza maior, o seu patrimônio maior, dos problemas de fora. Geralmente, as pessoas, quais são uma das maiores dificuldades que nós temos? Quando as pessoas, elas trazem as frustrações do trabalho ou da vida social, ou da família de origem, que também é muito comum, e levam esses problemas... do seu sistema familiar para dentro da relação. Né? Muito. Porque, na verdade, a gente, assim, eu que gosto muito da sistêmica, a gente entende que você não casa com o indivíduo, você casa com o sistema dele. Quando eu fiz a minha pós-graduação em terapia sistêmica de casais, ela realmente trabalha um pouco isso. Todo o nosso sistema, por isso que eu incluo muitas vezes até mesmo parentes próximos, porque a influência deles no casal é muito grande. É muito grande o sogro, a sogra, ou pessoas que vivem dentro do lar, quando eles vivem dentro do lar de outras pessoas. Então, todas essas influências acabam atrapalhando o relacionamento do casal. E o pior ainda é quando o casal quer resolver um problema externo dentro do casal. Então, eles querem resolver um problema que é da família de origem e levam esse problema para o casal como se fosse um problema do casal. Ou, quando nós temos a área, por exemplo, financeira, um deles já tem um problema financeiro e não sabe como resolver esse problema. E eles acabam projetando isso dentro do próprio relacionamento. E muitas vezes vem já com esse problema, com essa mentalidade sobre dinheiro, e aí a mentalidade do outro é diferente, e aí a conexão, né, de encontrar um equilíbrio, um caminho viável para o casal é bem complexo. É muito complexo. Na realidade, assim, o casamento tem tudo para dar errado.
todo casamento tem tudo para... Nós temos duas personagens. Insistência, né? Nós temos duas pessoas, duas personalidades totalmente diferentes. Certo. Um homem, uma mulher, ou pessoas que têm origens totalmente diferentes. Famílias com sistemas de linguagem totalmente diferentes, com sistemas financeiros totalmente diferentes. Sistema de valores totalmente diferentes. Amigos de sistemas, assim, digamos assim, ciclos de amizade totalmente diferentes. Então, essas pessoas geralmente se conhecem em um momento onde uma delas está com uma carência maior, ou seja, uma falta maior, e essa falta geralmente encontra, em alguns dos casos, a maioria deles, encontra um alívio no outro, mas isso daqui é um empréstimo. Você está com uma carência e você está tentando resolver a sua carência, suprir a sua carência com algo que pode ir embora a qualquer momento. Então, de repente, o outro vai se sentir em algum momento injustiçado. A menos que você, naquele momento, entenda qual é a sua carência, aproveite desse momento a dois e você comece a crescer. Então, de repente, você para de necessitar exatamente do outro. E você passa a construir algo. Porque senão você está sempre tomando algum afeto emprestado do outro. Em algum momento isso se torna um processo injusto. Então, dentro do casal, nós temos que entender que o casamento, ele é uma construção. Ele não é algo que você chega no casamento, chega lá no dia do matrimônio e pronto, batemos a meta. O matrimônio, o dia do casamento real, aquilo ali é o início da construção. Não é uma meta para ninguém. Então, é o início da jornada. E para muita, eu corro o risco de ser cancelada, mas vou correr esse risco. A grande maioria das mulheres é isso, né? A meta é casar. Quando casei, aí aquela história, não tem mais o mesmo cuidado, não tem mais o mesmo carinho, não tem mais o mesmo zelo, não tem... Tipo assim, depois que casou, tipo, não tem mais o mesmo olhar para si que tinha antes de casar, por exemplo. Mas também para o homem é a mesma coisa. A meta... muitas vezes do homem não é exatamente o casamento, mas a conquista. A conquista. Que é um dos problemas que nós temos. Então, uma vez que eu conquistei, de repente... é uma conquista de um território. Já está. É algo territorialista. O homem está feito para a conquista, para aumentar territórios. O que não é ruim, tá? Não é algo ruim, é algo próprio da nossa personalidade, da nossa psique, que é realmente conquistar maiores territórios. E não é só da psique, é biológico. Não, isso é biológico, isso faz parte da nossa biologia. Ou seja, nós temos que conquistar mais territórios, enquanto que para a mulher muitas vezes esse território conquistado eu vou torná-lo nosso. Então esse que é o lar. Por isso que o homem às vezes quer construir, vai lá e compra a casa e tal, mas quem transforma aquela casa num lar, muitas vezes é a mulher. Em alguns casos você tem ali algo trocado, ou você pode trocar os papéis, sim, mas tem que haver um acordo. Tem que haver um acordo, porque biologicamente o homem não está preocupado com transformar isso aqui no meu espaço. Ele quer apenas o número, territórios, isso aqui em quantidade é meu, mas não em afeto, exatamente. Eu costumo dizer, eu faço uma analogia que é o seguinte, que homens são sementes, mulheres é a terra. Os homens, eles têm a habilidade de trazer essa semente e essa mulher transforma qualquer semente que ele trouxer em algo muito maior. Seja bom, seja ruim. E por que isso? Mas é a responsabilidade dele? Não estou dizendo que é a responsabilidade dele, mas se você pensar, eu penso assim, biologicamente, ancestralmente, esse homem saía, caçava algo, conquistava algo e trazia para dentro da caverna. Essa mulher que estava dentro da caverna transformava. E o que a terra faz com a semente? Seja o que for que você colocar nela, for uma erva daninha, for uma macieira, ela vai produzir, ela vai multiplicar aquilo. Mas faz sentido isso? Faz total sentido, e não é uma analogia, isso é real. O sêmen é semente. Isso. O sêmen é semente. Isso. No latim, quando nós falamos da palavra sêmen, daí vem a palavra seminário, é onde você semina, onde você joga a semente para ver se floresce. Gente, seminário, porque conta. Eu fui seminarista. Conta essa parte da sua vida, Sim, que eu não vou deixar passar batido. Eu fui seminarista durante 14 anos, estudei ali dentro filosofia, minha área de atuação, durante muito tempo até hoje ainda é a filosofia, sou professor e mestre em filosofia, especialmente na área da antropologia filosófica. E realmente, o aspecto da semente, daquele que lança a semente, e aquela que acolhe, tanto é que o órgão
da mulher, Útero, todos os órgãos reprodutivos da mulher são internos, ela recebe isso, ela fecunda isso dentro dela. E até a anidação, né? É uma sementezinha que gruda ali no útero e eu falo isso, né? Você dá um sêmen, a mulher te devolve um filho. Você dá uma casa, ela te devolve um lar. Ela multiplica, como você falou. Você dá comida, ela te devolve uma refeição. Então, o papel da mulher, ele é dos dois. Porque também não adianta a terra sem semente. Não. E sem cultivo também, tá? Isso. Porque o homem é muito... Hoje, o homem é muito fácil em seminar ou jogar sementes, mas não em cultivar a terra. Em trabalhar a terra. E ele tem que trabalhar essa parte. Ouçam isso, por favor. Tem que trabalhar, se você quer ter uma boa relação, você tem que cultivar essa relação durante o seu dia. Você tem que trabalhar a terra. Não é uma vez no ano, né? Todo dia, né? Todos os dias. De preferência, mais vezes ao dia. Porque se a terra está seca, você tem que passar o arado, você tem que jogar um ar ali dentro, você tem que umedecer aquela terra antes de jogar uma semente. Uma semente também jogada em terra seca, ela não produz muitos frutos. E até o corpo da mulher, você percebe. Quando o corpo da mulher está mais molhado, quando está seco, a fase mais reprodutiva, digamos assim, a fase fértil ou a fase infértil do ciclo da mulher. Hoje as mulheres tomam muitos hormônios, então é um problema para conhecer. Não dá nem pra conhecer, né? Até para conhecer esse ciclo. E é maravilhoso, é um ciclo lindo. Por quê? Porque a mulher ela tem essas fases. Em todas essas fases, nós temos a fase que não é reprodutiva, que é muito tempo também. Nós temos uma fase mais seca, nós temos uma fase reprodutiva, aquela fase mais úmida da própria mulher. Nós temos uma fase dolorosa, onde ela tem que realmente trabalhar todo aquele esquema dentro dela e falar assim, não, vamos tirar tudo, vamos reorganizar a casa para a próxima. Então, esses ciclos, eles têm que ser trabalhados também dentro do casal, também dentro do casamento. Só que eu dizia, não só dentro do casal, dentro isso para os moços? Como? Quem está ensinando isso para os moços? É por isso que eu tenho tantos clientes, graças a Deus. Por quê? Porque eles não trabalham essa parte Você dá curso do conhecimento. Sobre casal? Sim, curso sobre casais, sobre temperamentos dentro dos casais. Você dá curso para psicólogos? Ainda não, mas é uma das minhas metas, trabalhar, porque nós temos poucos psicoterapeutas que querem trabalhar com casais. Falo assim, trabalhar com uma neurose já é difícil, trabalhar com um sistema de neuroses. E quando é um sistema neurótico, porque aí você tem o sogro, a sogra, então vai expandindo um pouco, é um pouco mais difícil. Mas é muito necessário. Hoje nós temos um problema muito sério com casais, porque nós temos uma fragilidade muito grande em trabalhar aquilo que foi conquistado e fazer aquilo funcionar. É muito fácil fazer isso quando nós temos um sistema financeiro. Aí você entende a sua empresa, você dá a vida para a sua empresa e ela está ruim, você chama uma assessoria e você pesquisa como fazer uma empresa funcionar, você faz cursos para fazer a empresa funcionar, você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, você convida os melhores profissionais para trabalhar na sua empresa, mas o casamento, na primeira dificuldade, não vai dar certo, cada um pega as suas coisas, vai para casa. Mas, gente, o matrimônio, a família é a maior das empresas. Não tem como você construir uma herança maior se você não tem uma família estruturada. Há pesquisas que mostram como pessoas que são solteiras, elas têm uma tendência a ganhar mais dinheiro. Tá vendo, Lady? Tá explicado. Como é que é? Pessoas solteiras, elas ganham mais rápido dinheiro. Com certeza. Mas elas não. Mas os casados permanecem com mais tempo em herança, porque o solteiro ele não tem, até psicologicamente falando, ele não tem aquela preocupação. Agora, eu sou pai de um menininho de 1 ano e 4 meses e tá vindo da segunda filhinha aí. Daqui a pouquinho já chega também. Parabéns. Nosso pensamento, muito obrigado. Nosso pensamento é: eu tenho que deixar algo para essa família. E para o homem é muito importante isso, sabe? Há uma responsabilidade por trás de falar, há um legado que eu quero deixar. Só que o homem hoje não tem essa responsabilidade. Por quê? Porque não há uma relação fecunda. Porque a maioria das mulheres, elas assumem para si a responsabilidade de quê? De não ter filhos. Mas ao mesmo tempo que ela está assumindo essa responsabilidade de não ter filhos, ela está falando para você, para o homem, olha, eu não preciso da sua responsabilidade. O que você quiser me dar aqui está ok.
Você não é responsabilizado por nada depois. Isso eu não estou dizendo que você tenha que todas as relações, vamos ter filhos, mas a questão é, psicologicamente falando, o homem precisa se comprometer. Ele tem que ter compromisso. Quanto maior é o compromisso, maior é o homem que você tem. Então, qual é a medida realmente do homem? A medida do seu compromisso. Quanto mais compromissos, quanto maior esse compromisso, e quanto menos possibilidade ele tem de voltar atrás, ali você está falando de um grande homem. E de um aí, homem que vai construir grandes o coisas. casamento é esse compromisso social. Eu me comprometo perante milhares de pessoas de que eu tenho esse compromisso contigo. Mas esse compromisso, ele é, antes de mais nada, a compreensão do próprio ser humano, especialmente estou falando do homem, de que se eu não me comprometer com alguma coisa, eu nunca vou fazer nada de importante na minha vida. Nada. Então, enquanto você não se comprometer a construir algo e falar assim, não tem volta, eu vou fazer isso aqui funcionar. Em espanhol tem uma expressão que diz queimar las naves. Que é isso? Quando os colonizadores vinham para a América, e especialmente quando chegaram ali na América Central, alguns resolveram falar assim, não, essa terra é muito desconhecida, vamos voltar. O que eles fizeram? À noite, o comandante foi lá e queimou todas as embarcações. E não tinha como voltar. E a gente usa mais hoje queimar as pontes, né? Queimar as pontes. Para não voltar. Não tem como, não tem volta. E quando você tem essa mentalidade dentro do relacionamento, não tem volta, você vai trabalhar para aquilo dar certo. E quanto mais você trabalha para aquilo dar certo, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais fácil se torna a relação. Porque agora o seu compromisso não é quem tem razão dentro do casamento, senão como nós dois vamos fazer para isso crescer. Porque dentro do casal o maior problema é esse, eles estão brigando entre eles para ver quem tem razão. Mas se você está brigando com a sua esposa ou com o seu marido para ver quem tem razão, em algum momento você vai ganhar essa batalha e vai conviver com uma pessoa que perdeu. Não é nada bom você estar convivendo sempre com um inimigo que está perdendo. Você sabe o que eu digo para os casais que eu atendo? Eu falo, olha só, vocês estão sempre negociando. E numa negociação, a gente foi ensinado que alguém tem que perder. Só que eu penso o seguinte, que todo mundo tem que perder um pouquinho para a relação ganhar. Se você não cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, aumenta um pouquinho, então tá todo mundo perdendo para que a relação ganhe. Porque se você estiver disposto a ganhar, você ganhou. Mas e a relação? E a relação? E eu chamo a relação de o bebê. Vocês têm um bebê para cuidar. E esse bebê precisa ser nutrido, alimentado, cuidado, vestido. E o bebê é relação, quem tá cuidando? Ah, a mulher cuida da relação. E aí? Vocês precisam de 2 adultos para fazer um bebê. Um bebê de verdade, mas o bebê relação também. E esse bebê relacionamento, ele precisa de um cuidado como um bebê. Diário e para o resto da vida. Todos os dias da sua vida, esse bebê vai precisar de atenção, de cuidado. E não é fazer pelo outro. Porque quando eu olho pra você, eu vejo um homem adulto capaz. Você não precisa que eu faça pra você. E eu, uma mulher adulta capaz, não preciso que você faça para mim. Mas o bebê, relação, precisa que nós dois estejamos investindo atenção e cuidado para que ele se mantenha, para que ele cresça, para que ele esteja vivo. Perfeito, perfeito. Vamos trazer a palavra negociação, que é uma palavra que remete muito ao mercado financeiro. Então você trouxe a palavra negociação, depois colocamos ali a imagem do bebê, mas colocamos a imagem de uma empresa. Porque a negociação vem do latim, eu sou professor de latim, então eu vou remeter um pouco ali ao latim. A negociação vem da palavra negócio. Negócio é a negação do ócio. Ou seja, trabalhar. Trabalhar. Então, a negação, vou anotar isso para nunca mais esquecer. A negação do ócio, um neócio, que é a negação do ócio, é quando você resolve... Latim, né? Isso. Ócio em latim é o ócio. Então, se você está em ócio, não faz nada, não tem como fazer algo realmente crescer ou produzir. E quando você resolve falar assim, não, vamos trabalhar nisso, vamos parar de ficar no ócio e vamos fazer com que isso funcione, então, realmente, a relação do casal seria uma boa relação de negociação. O diálogo, só que aí já não é tanto latim, já é uma palavra mais grega, diálogos é justamente através da palavra, através do logos, que não é só palavra, mas também do significado, nós vamos construindo
algo que não é nem seu e nem meu. É uma terceira realidade. É uma terceira realidade. Então nós precisamos entender que a relação, como eu falei antes, não tem a finalidade o casamento. Na verdade, o casamento, você está ali praticamente selando. O casamento é o início. É o início, você está selando ali diante da comunidade um contrato onde você vai falar, olha, nós vamos batalhar para que isso aqui dê certo. Nós vamos fazer, eu vou fazer o meu melhor e você vai fazer o seu melhor. Eu sei a quem eu escolhi e você sabe quem escolheu. Então vamos fazer o melhor para que isso daqui dê certo. Qual é o problema? O problema maior é as pessoas casam, mas querem viver a vida de solteiros. Então é como eu comprei uma franquia e quero que ela funcione. Mas eu não quero ir lá trabalhar. Mas eu não quero trabalhar, eu não quero fazer contas, eu não quero motivar meus clientes, Treinar, eu não quero motivar comprar insumos. tudo isso. Então, a partir daquele momento, conheça quais são os seus deveres dentro do relacionamento. Uma vez que você souber bem, treine isso muitas vezes. Treine, até isso você ficar muito bom nisso. E você vai ver como que a sua relação ela vai se transformar num dos negócios mais rentáveis da sua vida. Não falando só financeiramente, mas emocionalmente, digamos, no tempo, você tem ali uma capacidade muito grande de colher frutos. Diga os avós, os bisavós, que digam isso. Por quê? Porque é muito bom você estar construindo uma família e ela ser bem estruturada e depois você falar assim, eu estou colhendo frutos depois de aposentar durante muitos anos da minha vida. É alguém que vai cuidar de mim com carinho. Porque uma coisa é você pagar um cuidador, outra coisa é você ter 5, 6 filhos que estão ali olhando com carinho. E não é por obrigação. Eu tenho esse acordo com a minha filha. Eu falo, minha filha, eu só tenho você de filha. Mas eu preciso ter 5 netos. Aí ela olha pra mim com aquela cara assim de tá doida, né? Fala, vamos raciocinar. Porque eu sou uma ótima negociadora. Eu penso tenho sempre visão de futuro. Eu vou estar velha, com 120 anos, você vai estar com 100. Como é que você vai limpar a bunda da sua mãe, minha filha? Você vai ser uma velha também. Eu tive ela com 18. Eu fiz 19 um mês depois dela nascer. Aí eu fico pensando, porque à medida que a gente está envelhecendo, o nosso gap de idade está ficando cada vez menor. Então, quando ela era bebê, eu tinha 20 anos, eu era grandona. Agora ela tem 20, eu tenho 40. Não faz diferença. Aí a minha matemática é a seguinte. Se você tiver 5 filhos, a gente vai ter pelo menos ali 5 para revezar nos cuidados meu e seu, porque vão ter que limpar a minha bunda e a tua, minha senhora. Não vai ter negociação, alguém vai ter que cuidar de nós. Aí nós criamos com muito amor, com muito carinho, eles vão adorar a vovó. Os bisnetos vão adorar a bisa. Aí nós vai ter um monte de gente para cuidar de nós, porque nós vai ser 2 velhas. Certíssima. Não, mas esse é o problema. Minha lógica tá certa. Não só tá vou certa, trazer como ela, é só vou mandar ela olhar. fazer terapia contigo. É só olhar o que está passando na França hoje. Por que na França está tendo tantos protestos? É porque é algo lógico. Todo mundo quer receber aposentadoria. E de onde vamos tirar essa aposentadoria? Porque antigamente eu tinha o pai e a mãe e vamos colocar 5 filhos. Tá, então são 5 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de 2. Hoje são o pai e a mãe e às vezes tem um cachorro. O cachorro não trabalha para pagar a aposentadoria desses 2, não. O Jake trabalha. Cadê o Jake? Então, vamos ver quanto que eles vão pagar, porque agora há uma relação onde... Pode saber. Epa, eu acho que eu acertei alguma coisa aqui. Há uma relação desproporcional, até matematicamente falando. Isso que você falou do cuidado é importante, porque o que acontece? Você tem um pai e uma mãe que estão doentes, você é o único filho. Como é que você trabalha para ser produtivo e ainda tem que cuidar de 2 idosos? Então você vai ter que eu cuido muito da minha saúde para minha filha não ficar onerada, entendeu? Não é porque você vai ter que pagar então 2 cuidadores, ok, mas você vai ter que trabalhar 4 vezes para pagar 2 cuidadores, pagar a sua vida. Então assim, matematicamente falando, não faz sentido. Não fecha a conta. Por isso que eu falo que ela tem que ter 5 filhos. Você vai me ajudar nisso, vou mandar fazer terapia contigo. Você vai me ajudar a convencer ela de que ela tem que ter 5 filhos. Mas eu não vou parir 5. Aí eu fico assim, olha, praga de mãe pega. Eu vou já jogar uma praga que tu vai ter logo uma barriga de 3. Ixi, Maria. Porque aí não tem negociação, entendeu? Já vem 3 de uma vez. O sonho da minha esposa era ter gêmeos já na primeira logo em um gêmeos. Não que daí é? economiza 2 a barriga, barrigas né? de gêmeos. Nossa,
Gente, que maravilhoso. Eu já tenho, garanto, 4 netos. Olha só, que bacana. Eu tô jogando praga nela todo dia. Isso é praga mesmo? Eu falo, não, minha filha, é economia de tempo. Você vai me ajudar a cuidar? Lógico, eu vou cuidar bem dos meninos, pros meninos me amar, pros meninos ajudar você a cuidar de mim. E os avós são os que cuidam melhor dos filhos, assim. Os avós, porque, de novo, voltamos na parte mais importante. Quando você aposenta, você não está correndo atrás do tempo para ganhar dinheiro, você não está preocupação com as suas. Quando você já tem um pouco da sua vida. Quero ser vó aposentada, não. Então, mas nós não aposentamos. Ótimo, mas continue trabalhando, mas agora você vai ter tempo para falar, eu trabalho o tanto que eu quero e desfruto dos meus netos o tanto que eu quero. Quando você é mãe, quando você falou que foi mãe nova, você tinha que correr atrás da vida. Você tinha que dar certo. Tá vendo como que o filho faz você pensar, cara, eu tenho que dar certo? Eu tenho que dar certo, porque não é só eu nesse mundo. Eu tenho que dar certo por mim e por essas pessoinhas que dependem totalmente de mim. Isso amadurece muito a pessoa. Porque um filho não é voltar atrás. Antes, uma Kelly depois. Não, são pessoas assim. É a possibilidade de você falar, não tem volta. Hoje as pessoas, elas querem fazer negociação, mas estão sempre olhando para trás. Falam assim, mas e se não der certo? Não vai dar certo. Por quê? Porque você já está olhando para si não der certo. Se não der certo dessa forma, vai dar certo de outra forma, ou de outra, ou no meio do caminho você vai descobrir algo que era muito melhor. Mas não tem essa de não deu certo. A vida não está feita para você olhar para trás, porque você só tem essa vida, você não volta mais. Sêneca, quando ele fala nas cartas a Lucílio, na Carta do Tempo ele fala o seguinte, ele escrevendo para Lucílio, era o sobrinho de Nero, então ele era um dos tutores desse rapaz. Ele falava, olha, as pessoas costumam contar o tempo de forma errada. Elas falam, eu tenho 37 anos. Não, você já morreu 37 anos. Porque esses 37 anos já não tem mais. Você não tem ele em posse. Talvez você tenha mais 10 para frente. Tenho 35 anos de experiência. Ótimo. Mas não, anos de vida... eu tenho 44, tá? Eu tenho 37. Quer dizer, na verdade, esses 37 já foram. O tempo, ele nos passa. Ele vai embora sozinho. Quando você tenta pegar a água e aperta, ela vai embora. Então você simplesmente tem que cuidar com carinho. Tem que tentar cuidar ao máximo para ela não ir. Então, a ideia de que o relacionamento ele vai funcionar sem trabalho é uma ideia que não funciona em lugar nenhum e as pessoas querem fazer funcionar dentro do matrimônio. Não funciona em lugar nenhum. Em nenhum comércio, se você não dispor tempo, você não ganha dinheiro. Time is money é real. Se você não coloca tempo naquilo que você ama, você não vai recolher os frutos daquilo que você ama. Ou seja, o resultado final. Vamos colocar em dinheiros, porque tempo e dinheiro é uma proporção. Se você dedica mais tempo a alguma coisa, tenha certeza, essa coisa... Só que não é só tempo. É um tempo de sabedoria também. Você não pode só dedicar tempo a picar pedras. E aí a questão de investimento. Eu invisto tempo, eu invisto conhecimento, eu invisto, como a outra convidada falou, né? Network, branding. Tudo que eu tenho à disposição, eu vou investir nesse negócio. Seja ele o casamento, minha empresa, meu negócio digital, meu curso, não importa o quê. Mas é um investimento de várias coisas para que aquilo que eu quero que aconteça, de fato aconteça. Perfeito. Resumindo isso, é o que Santo Agostinho falava, ama et fac quod vis. Ama e faz o que queres. Mas primeiro ama. Aí tem que entender o que é amar. Amar é você dedicar seu tempo, seu conhecimento, suas emoções, seus sentimentos, sua qualidade física, sangue, suor e para fazer gordura. Aquilo funcionar. É isso. Eu amo, mas eu não quero encontrar. Não, você tem que ir lá encontrar, fisicamente. Eu amo, mas eu não quero dedicar tempo a pensar nisso. Então você não ama. Se você ama, você está pensando naquilo. Você está o tempo inteiro pensando como encontrar a pessoa amada, o que fazer para ajudá-la, o que fazer para... Então, no casamento é a mesma coisa. A compreensão do amor é que é algo muito equivocado hoje. Hoje as pessoas falam, eu te amo, e minuto seguinte, eu amo um McDonald's. Então, qual a diferença entre eu amo McDonald's e eu amo você? Hoje não tem uma diferença clara sobre isso. Porque o amor hoje, ele é pautado no sentimento. O quanto que eu sinto, quanto que eu não sinto. A pergunta é... Aquela que está gravando aqui desde cedo, pelo que eu entendi. E às vezes ela passa aqui o dia inteiro gravando. Não sei como é que funciona o esquema dela, mas nem todo dia... A Lady também.
nem todo dia você não tem vontade de ficar aqui gravando e falando e encontrando temas. Você encontra isso em outra determinação. Isso tem que dar certo. Isso tem que dar certo. E quando você vê dando certo, você vai sentindo o quanto que você está se realizando enquanto pessoa. E quanto que você está ajudando outras pessoas. Então o amor, ele floresce. O amor, ele floresce. Faça o que tens que fazer e você vai acabar amando aquilo que você faz. Mas faz com dedicação. Estude cada vez mais e aprenda como fazer melhor. Se você não sabe, pergunte. As pessoas têm muito preconceito com a terapia de casais, especialmente os homens. Mas o engraçado é que a maioria dos homens que chegam lá como terapia de casal, eles continuam na terapia individual, mesmo depois de resolvido, porque geralmente as mulheres já têm um terapeuta. E eles acabam continuando, porque a terapia não é para quem tem problemas. Também, porque se você está no fundo do poço, então vamos sair. A terapia é para como é que eu faço para tirar o melhor da minha personalidade em todos os âmbitos da minha vida, nas 12 áreas mais básicas da nossa vida, seja na área de amizade, social, seja na área econômica, na área financeira, como é que eu faço para tirar o melhor de mim mesmo? Então, é importante você ler o manual. Não é porque você nasceu dentro da sua pele que você sabe como que isso funciona. Isso não é uma verdade dada. Até porque as emoções, que são a nossa mola propulsora, né? Tudo é a partir de uma emoção. Medo, raiva, tristeza, alegria, repugnância. Doenças. Elas naturalmente te impulsionam para uma ação na qual não chega no córtex pré-frontal para você decidir se vai fazer aquilo ou não. Se tiver um leão, você não vai decidir se corre ou fica. Você naturalmente vai correr. Ou pelo menos ter o impulso de correr ou se esconder. Não é uma coisa que o cérebro fisiologicamente vai parar. Não, peraí, vamos analisar aqui a situação. A emoção vai te impulsionar para uma ação de sobrevivência automática. Se o cérebro funciona dessa forma e a gente sabe que o primeiro impulso é esse, porque está ligado à sobrevivência, quando eu chego na parte mais nobre do cérebro, até a informação chegar na parte mais nobre e mais recente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, até a informação chegar ali para ser processada e uma tomada de decisão acontecer, né, que são as áreas mais nobres do cérebro, que é a tomada de decisão, já aconteceu muita coisa. Nós usamos pouco a nossa área mais nobre. Pouquíssimo. Porque nós vivemos mais pelos nossos medos. Também no casal. Nós somos mais reação do que ação. No mundo nós somos mais reativos do que realmente ativos. Então você falou, tem um leão. Opa, deixa-me correr. Mas a pessoa não ia correr para fazer exercício sozinha. Não, mas tem um leão atrás de mim. Estou engordando. Estou ficando feio. Então vou fazer academia. Então, na realidade, nós andamos mais pelos nossos medos. E no casal, eles começam com um apaixonamento, que é uma espécie de cegueira momentânea. Entorpecimento. E depois, quando... Que é funcional, que se não acontecesse também ninguém casava, né? Porque senão eu falei, casamento não é algo tão fácil, assim, tão natural. Tem tudo para dar errado. Então, o apaixonamento, ele meio que cega isso. Mas depois tem algo muito interessante, que é, uma vez que esse apaixonamento vai embora, surgem de novo os medos. Então, eu tenho medo dele ficar igual ao meu pai. Eu tenho medo dele se tornar um homem igual os homens que eu vi a minha mãe falar. Homem não presta, homem é isso, homem é aquilo, cuidado com homens. De repente eu começo a ter medo da minha esposa ficar gorda, ficar feia. E aí ou ficar maravilhosa e me deixar. Ou ficar... É engraçado porque dos dois lados tem medo, tá? A pessoa tem medo de estar casada com um homem que não vai dar conta e tem medo dele ficar muito rico e me largar. Então, assim, eu quero sempre um medíocre, porque senão... Você viu a cara que ela fez? Não vi. Ela fez uma cara de desespero. Não, mas as pessoas têm medo disso. As pessoas têm medo de... Não, tá casando com um homem medíocre. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero um homem rico demais, porque ele vai me abandonar. Então, são as esses crenças. medos... Voltamos nas crenças. Tem até uma piada, né, que fala bem assim... Se eu tô casada com um homem muito rico e tô vendo ele me trair, tipo, eu fecho os olhos e sigo em frente. Pra, tipo, mas se for pobre, eu vou lá brigar, né? Não é assim.
Mas é problemático, a gente atua muito pelos nossos medos. E no relacionamento é a mesma coisa. Às vezes a pessoa entra dentro de casa, já a chave já é um pouco mais pesada, pisando forte. Lá dentro, outro que estava de boa, escutando a sua música, fazendo o seu trabalho, ele já se arma. A pessoa já se arma. E o que aconteceu? Por que está assim? O que aconteceu hoje? Então, esse tipo de rispidez, muitas vezes, vem através dos nossos medos internos. Então, as pessoas não olham para os seus medos. Eu quero casar, ter uma família. Então, ela está olhando para os sonhos, mas ela não está olhando para os medos reais. E que muitas vezes ela vai projetar no outro. Posso te dar um exemplo corporativo, já que você falou, né, da questão da empresa? Eu atendi uma empresa, passei 3 anos nessa empresa, como consultora externa. Então, eu vinha, atendi e ia embora. Como eu não fazia parte do corpo ali, né, até da folha de pagamento dessa empresa, eu tinha muita liberdade para falar o que eu quisesse e atendesse como terapeuta mesmo. E aí, eu tinha uma sala e tal, e os meninos falavam assim, Bela, eu não gosto de passar nem na porta dessa sala. Morria de medo. E aí, às vezes, era muito engraçado que eles tinham as agendas ali de atendimento e tal. Quando eles vinham para a agenda de atendimento, tinha um discurso assim, eu tô com muita raiva do setor tal, do fulano, às vezes até do dono, do chefe. Vinham muito bravos. E qual era a emoção identificável rapidamente? Raiva. Tô com raiva, briguei, fiz isso, fiz aquilo, porque dentro das corporações tem muito isso, né? E aí eu fazia sempre esse trabalho, primeiro comigo, de limpar essa raiva. Eu pegava a raiva como se fosse esse mousezinho aqui. Peraí, deixa eu ver o que de fato tem aqui. Vinha muito barro, muita sujeira. E aquilo tudo em cima desse objeto parecia raiva. Quando a gente ia limpando, qual era a emoção que estava de verdade ali? O medo. Medo de não ser suficiente, medo do colega ser melhor que eu pegar o meu cargo, medo de ser mandado embora, medo de ficar sem essa grana. Então, eles vinham um discurso de raiva muito forte, muito claro, tô com raiva, aconteceu isso. E aí, quando eu ia limpando essa emoção, normalmente, quando eu limpo a emoção da raiva, eu encontro um medo ali. Perfeito. É isso mesmo. Então, medos e desejos, eles vão se alternando. Eles vão se alternando dentro da nossa psique. Vamos colocar assim, de uma forma mais simbólica, entre o céu e o inferno. O medo de ir para o inferno faz com que você seja um pouquinho melhor. Menos pior. Menos pior, digamos. Mas o desejo do céu poucas vezes está ali presente, porque você realmente quer o céu, mas é uma coisa que você não sabe nem o que é exatamente. Poucas pessoas têm uma ideia de realmente qual é o céu que eu quero. As pessoas estão fixadas mais no medo. E esse medo no casamento acontece muito. Eles não trabalham muitas vezes para construir o que eles querem. Eles trabalham simplesmente para fugir do que eles não querem. É muito comum chegar, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Eu sou professor de idiomas. Então eu trabalho tanto com latim, grego, espanhol, o inglês, o italiano. E uma coisa que é impressionante é, ninguém nunca chegou na sala de aula falando, não quero falar português. Por quê? Porque o não falar português não está dentro mais da sua possibilidade, sabe? Você não vai realmente abandonar isso. Mas se nós vamos fazer uma transposição e falar, por que as pessoas chegam, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à sua mãe? Você cresceu 30 anos, 20 anos, hoje cada vez mais tempo dentro de casa, e você tem 2 exemplos claros. Não só 2 exemplos, mas como modelaram 2 genéticas. Não, desde o ventre materno. Então, assim, a pergunta os 2 DNAs estão ali, 50-50. A pergunta é, você quer ser então igual quem? Não sei. Porque eles chegam falando, eu não quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Tá, então, beleza, vamos fazer um trabalho analítico, talvez aí mais freudiano, mais junguiano, o que você, a linha que você desejar, e vamos analisar como eram seus pais. Tá, e aí, você quer ser o que agora? Porque não basta você chegar, eu não quero falar português. Não, a ideia é o que você quer falar. Então, quando você sabe o que você quer falar, como eu morei na Espanha um tempo, e quando eu voltei, até hoje, ainda tenho uma dificuldade, a minha esposa, ela falava, quando você voltava, você não falava nem português mais. Não, eu não falava muito português, eu falava uma mistura de portunhol. E era assim. E eu fiz algum esforço para esquecer o português? Não. Basta você aprender muito bem e entrar de cabeça onde você quer fazer, e de repente você já não tem mais aquilo que você supostamente não queria. Mas não gaste energia olhando para onde você não quer estar.
Gasta energia olhando para onde você Mas quando realmente você também quer estar. cria quando você abre mão eu falo muito isso brincando, mas assim, de alguma forma eu acho que eu levo a sério. Eu falo, velho, eu não quero ir pro céu. Lá não tem cerveja nem hambúrguer. Que diabo eu vou fazer lá? Mas você vai pra onde, velho? Qualquer coisa serve. Eu não sei se lá tem cerveja e hambúrguer. Aí, normalmente as pessoas vêm com aquelas respostas que é o padrão da cabeça delas, mas é óbvio que eu tô zoando, mas as pessoas não entendem meu humor macabro, entendeu? Mas, gente, eu já sei que eu vou pro inferno. Eu só fiz merda a minha vida inteira. Eu já sei que eu vou pra lá. Já aceitei. Lá deve ter hambúrguer e cerveja. Eu não tô mais aspirando algo que é mágico, que é fantástico, que é o... Cara, peraí, na minha condição humana, se eu for pro céu, é lucro. O que eu tô fazendo pra ir pro céu? Cara, eu tô fazendo o melhor pra viver aqui. Eu tô tomando minha cerveja, comendo meu hambúrguer, fazendo meu trabalho, cuidando das pessoas, fazendo um bocado de merda, mas eu tô fazendo o meu melhor aqui. O céu, cara, é um resultado. Ele é resultado de tudo isso que eu vivi ao longo dos meus 120 anos, porque eu vou viver 120 anos. Não aceito nada menos que isso. Esses 120 anos me levaram para um destino que eu posso ter intencionalidade, tipo assim, eu quero ir pro céu, mas eu não sei que céu é esse, eu não sei. Ou, cara, tá tudo bem viver isso aqui, porque na condição humana é comer hambúrguer e tomar uma cerveja. Nessa condição aqui, eu vou pro inferno por causa disso? Eu sei que não. Não é sobre isso. Mas é tipo, cara, eu abro mão dessa ideia fantástica, que deve ser fantástico mesmo o céu, mas eu abro mão dessa ideia e vivo uma vida normal. Sem essa grande aspiração. Eu quero um casamento perfeito. Cara, vamos só ser um casal massa aqui no dia a dia, cuidar um do outro, cuidar da relação, cuidar do que a gente construir. E deixa essa ideia fantástica ali, abre mão disso. E eu vejo muito isso. Hoje eu não vivo um relacionamento, né, amoroso, mas eu vivo um relacionamento que me inspira muito, que é o relacionamento com a minha filha. E eu digo isso pra ela. Eu falo, cara, eu não tô aqui pra ser amada por você. Tudo que eu não quero é o teu amor. Se ele vier, é uma consequência do que eu fiz de certo. Porque tem o bom e tem o certo. O bom é hambúrguer, o certo é salada. Eu tô fazendo o certo ou o bom? Na maioria das vezes eu quero comer hambúrguer. Mas o que é certo? Ir lá e comer o diabo da salada maior número de vezes que eu puder. De vez em quando eu vou comer hambúrguer. Mas o certo é comer a salada. Então eu deixo de fazer o que é certo para ter um corpo, para ser magra. Cara, é só porque é o certo. É o melhor para o meu organismo. Tem mais mineral, tem mais variedade, tem uma possibilidade melhor de eu ser saudável comendo salada. Ponto. Então, eu não faço porque eu quero ser magra. Eu faço porque é o certo. Gostando ou não, querendo ou não, feliz ou não. Perfeito. A ideia de fazer o que é o seu dever, essa é a ideia de quem está procurando o céu. Faça o que você sabe que tem que ser feito. Precisa ser feito. Faça o que você sabe que tem que ser feito. E muitas vezes nós sabemos. E aí a maioria das vezes nós sabemos. A coisa que você falou da empresa, né? Do negócio. Da empresa, do negócio. Cara, quando se eu não fizer, não negar o ócio de fazer o que eu preciso fazer, eu não vou pro céu. Fim. É isso. A ideia é... Primeiro que o céu é um conceito teológico vazio e cheio. Por quê? Parece ridículo, mas é como você está dentro do mar. O mar, para quando a gente assiste aqueles desenhos, né, Procurando Nemo e tal, o mar está cheio ou está vazio? Para eles, apenas não faz sentido, eles estão imersos naquilo. Então, o céu é um conceito de realização. É um conceito de realização. É um conceito, digamos assim, na parte simbólica, onde você vai estar realizada completamente no seu ser todo. Então, como diz o próprio Santo Agostinho, uma frase que ele coloca no início das Confissões, que ele fala: nos fizesse, Senhor, para ti, o nosso coração está inquieto, até não descansar em ti. Esse descansar em ti é a ideia do céu. É um repouso, onde você está realizado completamente. E nesse mundo nós temos sempre um desejo a ser cumprido. Mas você tem que colocar a ideia do seu céu. Na sua empresa, como é que seria a empresa ideal?
empresa ideal? Porque tem pessoas que têm personalidade que não quer uma empresa, uma multinacional, porque dá trabalho. E nem todo mundo está disposto, nem todo temperamento, quando nós falamos dos temperamentos, nem todos os temperamentos estão dispostos a estar na batalha todos os dias. O seu temperamento é muito mais ativo, o meu é muito mais passivo. Nós nos conhecemos há poucos minutos, mas dá para ver que o seu temperamento ele é muito mais quente e mais seco. Então, é um temperamento mais colérico ou sanguíneo, não sei qual dos dois, mas assim, é um temperamento muito mais ativo. O meu é muito mais contemplativo, muito mais frio. E se eu te falar que lá no meu teste de personalidade tem mais melancólico do que... Mais melancólico do que colérico? Porque os dois são muito próximos. Depende de quando você fez... É sanguíneo... Não, o melancólico é o colérico e o melancólico. São os dois secos. Só que um é frio e o outro é quente. Mas eu estou tentando lembrar da proporção, porque deu 37 Olha iguais. Só. Quando é que você e fez um isso? dele, uns anos, uns 3 anos atrás. Porque nós vamos... É igual a estação do ano, né? A gente vai variando, porque os 4 temperamentos são as 4 estações. Nós temos as 4 estações do ano, nós vamos variando um pouco mais conforme o que vai acontecendo também externamente. Em períodos onde, por exemplo, há algum problema, que geralmente as pessoas fazem teste quando elas estão com algum problema. Aí, geralmente, o teste não vem com fidelidade. Porque se você está com algum problema, você é um colérico. Pesado, né? Se você é uma colérica e está com algum problema, você vai virar melancólica. Porque o colérico ele é quente. O oposto seria o frio. Justamente o melancólico. Os dois são secos, porque para você mudar do seco para o úmido, tem maior dificuldade. Ao menos que você seja uma sanguínea, é úmida. Ou do lado embaixo também seria o melancólico. Ou um fleumático, mas geralmente o oposto total seria quente e úmido, seria o sanguíneo, e o frio e úmido, o sanguíneo, o quente e úmido, né? E depois frio e seco seria o melancólico, seria o oposto totalmente. Então, dependendo da fase que você fizer, eu fiz na fase onde eu estava sozinha, onde então eu estava entrando numa empresa que eu não gostava, eu estava trabalhando com alguma coisa que eu não queria. Você está numa fase totalmente oposta daquilo que você realmente é. Em casamentos também tem isso, tá? Casamentos você tem que conhecer a fase. Uma das coisas que eu trabalho muito e uma das ferramentas com as quais eu trabalho é os temperamentos. Por quê? Porque se você não conhece o temperamento do seu cônjuge, você tem um processo muito problemático. Primeiro porque você vai achar que tudo que ele faz é fácil para te irritar, e não, ele está fazendo simplesmente porque o temperamento dele é assim. Mas quando eu o conheci não era assim, porque quando você o conheceu, ou ele estava numa fase de carência, então ele estava numa outra fase, ou ele estava numa fase de conquista. Então também estava numa fase um pouco diferente, porque geralmente o nosso temperamento, ele não é muito bom, tá? O temperamento natural, ele é de sobrevivência. Ele é de sobrevivência. É um temperamento que você sobrevive com ele. Então ele nem é um temperamento para conquista, onde você vai, eu vou fazer isso, então você tem que trabalhar para chegar até lá, e nem é um temperamento também de sofrimento, porque ninguém também está o dia inteiro em sofrimento. Então é um temperamento onde eu estou sobrevivendo, não está nem ruim e nem bom. Sempre buscando ali a homeostase, né? Tá, homeostase, isso, está mais tranquilo. Então às vezes quando está tão tranquilo que cai para um temperamento de sofrimento, aí você quer sair dali o quanto antes, aí você vai para um outro temperamento. O ideal seria você conhecer o seu temperamento e saber para onde você tem que ir em cada momento. Assim é que acontece com uma empresa. Se nós estamos agora, mudança de governo, mudança de legislação, nós não sabemos como vai ficar, eu vou ficar investindo? Lógico que não. Agora é um momento de contenção, vamos esperar. Vamos ver quando eles tiverem todo o andamento, quando tiver já um plano de governo. Que já está plantado, né? Agora vamos entrar num temperamento mais calmo, mais tranquilo. Depois nós vamos entrar no temperamento ou numa fase, agora é uma fase de cortar gastos, o outono da nossa vida. Então vamos cortar, vamos jogar toda. O outono é uma fase muito bonita, aqui no Brasil não se percebe tanto, mas o outono é uma fase muito bonita porque é onde caem todas as folhas. Você sabe por que caem todas as folhas? Porque a árvore, ela fala assim, vem o inverno. Então o que acontece? As folhas é fácil tirar e fazer novamente. Então vamos jogar essas folhas fora. Então ele joga todas as folhas, todas as extremidades jogam fora. Nós temos que conservar a raiz e o tronco. Só isso. Então como é que eu vou conservar a minha raiz? As folhas que caem, elas formam um colchão, uma manta no chão. Porque a neve vai cair em cima disso. A neve vai cair em cima disso. E vai ser uma proteção que se a neve cair diretamente no solo, pode queimar a própria raiz. Então nós vamos criar uma manta, e essa mesma folhagem, ela vai se apodrecendo, vai tornando humus, que a planta vai se alimentar durante o inverno.
durante o inverno. Então ela vai passar todo o inverno se alimentando daquilo. Ela se daquilo. alimenta daquilo que ela produziu. Justamente. Então há momentos também na vida de casal que você tem que falar, não, agora não é momento de crescer, não é momento de... Agora é o momento de... Eu tenho que morrer, eu tenho que deixar algumas coisas de mim morrer para que o outro possa florescer. Em algum momento nós vamos trocar essa fase. O outro fala assim, não, agora é minha vez de ficar em casa, você vai lá, trabalha, faz a sua construção. Então nós vamos... Então há uma alternativa, mas eu tenho que saber, isso não pode ser aleatório, porque senão é mais ou menos como... Precisa ser intencional. Né? Precisa ser intencional, senão vai virar um efeito El Niño. Chegar com esse movimento onde você cresce, né, e a gente alterna esses papéis de eu vou lá, conquisto, volto, você vai lá, conquista, volta, e a gente vai alternar. E quanto mais previsível, melhor, porque senão vira um movimento como o El Niño, porque de repente está no verão e chega uma rajada de chuva ou de uma frente fria, você não está entendendo, mas espera aí, eu plantei agora, como é que vai matar toda a plantação? Então quanto maior a previsibilidade no relacionamento, melhor. E como é que eu vou fazer isso? Você tem que se conhecer, porque o outro não vai saber fazer isso. Então você se conheça e você passe para o outro a chave. Fale para o seu esposo, para a sua esposa, amor, olha, eu estou entrando naquela fase que eu preciso de maior tempo para pensar. Eu preciso entrar dentro de mim mesmo, eu preciso mais tempo para pensar, mais tempo para reestruturar a minha vida. Não, tá bom, pode ir. Mas eu tenho que conhecer para passar para o outro. Porque senão eu simplesmente me calo dentro de casa. E o outro fica achando que você está me traindo, que você está fazendo, ou que eu estou fazendo alguma coisa errada. Que é contra ele. Que é contra ele. Então, assim, há essa falta de diálogo, de conhecimento. Primeiro com autoconhecimento. Depois, passar uma previsão, igual nós fazemos previsão do tempo. Eu vou fazer uma viagem, mas será que está bom para ir para Punta Cana agora? Ou está bom para viajar para... Não, não está, porque lá tem tornado, ou tem algum... Não, está chovendo. Quanto maior a previsibilidade, melhor. Então, é interessante vocês, dentro do relacionamento de casal, primeiro... Vamos assentar o nosso céu, para ter certeza que se eu estou indo para o céu meu, não é o seu inferno. Porque às vezes eu estou indo para o meu céu, mas resulta que ali é o inferno do outro. E acontece, tá? Acontece que eles têm ideias separadas. Para mim, para minha filha, tipo assim, ir, vir, gravar, não sei o que, é o meu céu. Para ela é um inferno. Então, temperamentos são importantes. Você pega uma câmera de celular, aponta para ela chora, passa mal, treme. Então... Não quer mais falar com você, enfim, ela sofre com a mesma coisa que pra mim é absolutamente natural. Tá vendo? E os medos que nós falamos antes, é importante você saber isso. Porque o que pra você pode ser algo, um desafio, algo apaixonante, pro outro pode ser justamente o medo dele. Não adianta falar, não, mas vai ser bom pra você. E se você tem medo... eu trabalho isso na terapia? Eu faço uma carta de valores, uma mandala de valores. E nessa mandala tem o valor central, os valores mais próximos desse central e os valores periféricos, né? Os que estão ali no meio e os periféricos. E aí eu peço pro casal, né? Eu entrego uma folha dessa, mando cada um para uma sala e falo, bota aí seus valores. É surreal como eles voltam com valores muito parecidos. Você sabe o que ferra o rolê? A tradução dos valores. E aí eu sento com os dois. E normalmente os valores ali centrais e periféricos e mais próximos ali, os do meio, são muito parecidos. E talvez por isso eles se casaram, né? E aí eu falo, tá, mas aí, por exemplo, os dois colocam, eu não digo isso pra eles antes, né? Mas depois eu digo, olha, esse valor central, ele precisa ser o inegociável, cujo qual você não tá disposto a abrir mão por nada. Os outros... Você vai ao longo da... Mas esse aqui precisa ser um valor inegociável para você. Então, assim, se respeito é um valor inegociável, e normalmente a palavra respeito vem em algum ponto ali, respeito, fidelidade, são os valores que vêm muito com o casal. Respeito, fidelidade, família, enfim, vai vir alguns muito parecidos. E aí eu pergunto pro sujeito, traduz para... Não, eu quero saber o que é para você. Aí o cônjuge fica olhando assim, falando assim, era isso pra você? Porque eu tenho o mesmo valor, mas eu tenho outra tradução. Aqui nós falamos antes, o conceito de céu é vazio. Por quê? Porque se você não parar e falar assim, olha, é isso, os conceitos de céu para mim, outra pessoa, mesmo na igreja, tá? Mesmo na igreja, você pega congregações como os franciscanos, você pega uma outra congregação como os jesuítas, os conceitos são totalmente diferentes. A ideia, Madre Teresa trabalha com os pobres entre os pobres. E uma outra congregação trabalha com os líderes entre os líderes.
São conceitos diferentes, mas a ideia é construir. Então, por isso que valores, quando eu falo dos 12 valores fundamentais do relacionamento, são importantíssimos, porque primeiro você tem que entender o que é um valor fundamental e depois como é que você preencheu esse valor durante a sua vida. Porque muitas vezes a pessoa, ela coloca lá, mas eu sou uma pessoa que gosta de proteção. Aí você casa com uma pessoa que é violenta. Porque os valores de proteção e de violência, muitas vezes eles se misturam. Um homem, às vezes, ele acha que proteger é ser violento. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver a proteção com a violência. Ou até uma certa agressividade, mas pro externo. Mas e não a agressividade pro é importante. A violência, muitas vezes, ela é uma extrapolação da própria. A agressividade, a testosterona, ela é importante. Eu não vou terminar, Leire, porque o assunto tá bom e eu não vou acabar. Ela tá mandando parar, mas eu não vou parar, tá? Pode continuar. Eu nem tô olhando, Porque vocês que parem aí. Eu não mando, ela não manda em mim hoje. Mas normalmente ela manda em mim, mas eu não quero acabar o assunto e Mas fim, a ideia é é essa, a ideia é, ou você trabalha o que para você é importante e preenche esses valores com a realidade do seu dia a dia, com a materialidade. Na filosofia aristotélica, ele fala muito que nós somos, em tudo há 4 formas básicas. Matéria, forma, a causa eficiente e a causa final. A matéria isso daqui é um copo, certo? Qual é a matéria desse copo? Pode ser variada, nesse caso é um vidro. Poderia ser cristal, poderia ser ouro, poderia ser uma madeira. Gostamos de ouro. Gostamos de ouro, pode ser uma taça de ouro. Dá para ter taça de ouro aqui. Ou uma taça de cristal, uma taça de ouro. Então aqui, o que acontece? Que a matéria pode ser qualquer coisa, mas o que ele é? A forma. Ao que ele serve? Então, qual é a forma que ele tem? É copo, é um copo. Então, o copo, que seria a virtude que as pessoas, a virtude ou o valor, ele pode ser feito de qualquer outra coisa. Pode ser de madeira, pode ser... E nós temos que tomar cuidado com a materialidade. Porque tem pessoas que têm... mas eu gosto de ouro. E se você for alérgico? Ou você tem outra pessoa que tem alergia a outro tipo, a prata. Então, pode ser algo terrível para outra pessoa. Você tem que deixar muito claro isso. A causa eficiente é quem fez isso aqui. Eu não sei quem fez esse copo, mas eu tenho certeza que alguém fez. Ele não apareceu do nada. Alguém fez isso. E é importante entender isso. Por quê? Porque quem fez isso aqui colocou uma intencionalidade. Qual é a causa final? Ou seja, para que isso aqui serve? Isso aqui serve para celebrar uma missa? Ou isso aqui serve para tomar uma água? Ou ele foi feito para aguentar altas temperaturas? Ou foi feito para aguentar baixas temperaturas? Não sei. Pergunte, leia o manual. Leia o manual, entenda. Celular é uma coisa que as pessoas compram hoje por causa da marca. Mas se você fosse a pessoa que fez o celular, entender para que ele serve realmente. E não é só para usar o WhatsApp e o Instagram, que a gente usa só para poucas coisas. E quando nós estamos num relacionamento... pré-frontal, a gente usa para poucas coisas. Poucas coisas, é isso que nós estamos falando. Negócio nobre, uma bazuca para matar uma barata. Preste atenção, quando você está num relacionamento... Às vezes eu tenho noivos, e recebo vários noivos, ou pessoas que vão me buscando na terapia, mesmo não seja terapia de casal, eu vou vendo os valores dela, eu pergunto, você está noivo, você está namorando alguma coisa? Porque olha só, você tem isso aqui, cuidado. Muitos casais separam por causa disso. Por quê? Porque está no noivado com uma pessoa que não tem nada a ver. Eu falo para as pessoas, você tá indo para um lugar e você ou está enganando essa pessoa, ou você está se auto-enganando. Ou vocês dois se colocam frente a frente e falam, olha, entendi. Não, então tá bom, eu pensei que você estava indo para esse lugar, então muito obrigado. E termina um bom relacionamento. E não lá na frente vocês vão descobrir que estão indo para lugares totalmente diferentes um do outro. Então é muito importante você entender, primeiro, quem você é. A Leire quer falar. Eu tenho uma pergunta. Adoro. Então você não acredita naquela frase, os opostos se atraem? Não, os opostos eles se atraem, eles só não permanecem juntos. Não, mas os opostos, mas eles se atraem. Vai lá para os opostos, Leire. A gente vai que... botar uma câmera em você, Leire. A gente vai ter uma Deus câmera aqui, ó, para filmar você. Mas é porque eu acho que isso é errado. Os opostos não se atraem. Eles se atraem, eles só não vão ficar juntos. Eles não vão ficar juntos. Eles se atraem, mas eles não permanecem. Porque a atração inicial, como eu falei, geralmente vem por uma falta. Você está com falta de alguma coisa. E essa falta você preenche justamente com aquilo que você não tem. O que você não tem é justamente algo oposto, que você não quer trabalhar. Você deveria conquistar aquilo e se tornar uma pessoa mais completa você mesma. E não procurar no outro aquilo que você não tem. E, geralmente, vamos falar de finanças. Uma pessoa que... Eu nem sei para onde é que eu estou olhando mais. Qualquer lugar. Então, onde você olhar que a Leire está te filmando. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gasto muito. De repente,
encontrei uma pessoa que é muito organizada com dinheiro e tal, e faz investimentos. Então, eu caso com essa pessoa, e de repente essa pessoa quer controlar o meu financeiro também. Qual que seria o ideal? A pessoa começa a controlar o meu financeiro, eu começo a ficar com raiva. Não, mas isso aqui, todo hora está falando, você está gastando muito, isso aqui. Isso se torna um inferno dessas pessoas. Se torna um inferno. Porque no início era bonito, porque ele sempre tinha dinheiro e eu sempre estava no vermelho, sempre me ajudava. Mas depois de um tempo ele quer controlar também as minhas finanças. Qual que seria o ideal? Poxa, eu estou namorando uma pessoa que sabe muito de finanças. Me ensina. E eu começo a aprender de finanças. De repente, eu sei muito de finanças. Só que eu sei de finanças e sei também do emocional, porque geralmente as pessoas sabem muito de finanças, trabalham mais com o lado ali racional, de controle, Então, eu sei agora a parte de finanças e sei do emocional. E o outro lá fala assim, não, eu não entendo nada dessa questão de emoções, de aparecer em Instagram, de fazer lives. Me ensina um pouco, porque eu sou muito ali das planilhas. Então, de repente, ele se torna uma pessoa também que aprende emocional. Então, os dois vão crescendo juntos. Isso seria o ideal. Eu me torno mais a outra pessoa. E não faço a outra pessoa me tornar a mim mesmo. O problema do casamento é, eu quero que a outra pessoa seja como eu. Mas se você está casando porque você não se aguenta viver sozinho, que diacho você quer colocar outra pessoa igual a você agora mesmo? achamos a razão do porquê que eu estou sozinha. Eu me aguento. Então, pessoas que estão felizes com elas mesmas, elas geralmente... É muito bom viver comigo. Então, quando você está feliz com você mesmo, você não está procurando, ou desesperadamente procurando outra pessoa. Caraca, é isso. Bate que lady. Então, só que também tem uma vantagem. O acaso, ele vai colocar você perto de outra pessoa que também não está procurando nada. Os melhores relacionamentos acontecem quando você não está procurando e a outra pessoa também não está procurando e os dois estão procurando um lápis perdido em algum lugar. Eu já falei isso para muitas pessoas, ninguém entende a gente, né, Leire? Ninguém entende. E de repente vocês começam um relacionamento onde os dois estão agora numa relação de, cara, eu tive essa ideia, eu também tive algo parecido, vamos juntar ideias. Não é assim que começa um eu negócio. gosto mais de conviver com pessoas mais parecidas comigo do que com pessoas muito diferentes. Eu me sinto mais confortável. Porque na hora que eu vou ter uma conversa dessa, falar assim, vou lá gravar o podcast, que massa, vou lá contigo, faço uns stories do que é uma pessoa extremamente introvertida, que não gosta, que acha a rede social um saco. Mas você vai lá de novo. Mas você vai passar o dia inteiro lá. Mas você... e esse tempo... você tá ganhando dinheiro. Amigão, passa amanhã. Se a pessoa tem uma mentalidade e está caminhando para a mesma direção, ela nem precisa caminhar comigo no mesmo ritmo, na mesma intensidade, mas se ela está indo para a mesma direção, faz todo sentido. Mas se ela é uma direção muito diferente, eu falo, velho, eu não vou desviar minha rota para ir para aí. Não é mais fácil eu achar alguém que está indo na mesma rota que eu? É mais fácil achar alguém que está indo na mesma rota que você, mas seria bom você também encontrar... Né? Conviver. Alguém que está indo para a mesma rota. Por isso que eu falo... o destino ele é mais importante para os dois. Por isso que na guerra você conhece muito o quanto que você tem companheiros de verdade. Por quê? Porque na guerra temos um objetivo. Não importa como que você é ou como que o outro é. O importa é que nós vamos lutar juntos. Nós vamos ter que sobreviver juntos. Então nós vamos fazer isso aqui dar certo. Quando você tem uma pessoa de uma personalidade diferente da sua, é muito mais difícil. É muito mais difícil conviver. Mas se você está disposto a aprender e ela está disposta a aprender também, mas os dois têm uma mesma direção, têm claro o mesmo céu, ali vocês crescem muito. Porque é muito cômodo também, às vezes, viver com pessoas que são muito parecidas comigo. Mas essas pessoas não vão dividir a vida com você. Elas não vão dividir a vida com você. Por quê? Porque se ela é muito parecida com você, geralmente ela já tem os mesmos caminhos que você, as mesmas, digamos assim, os mesmos hábitos. E nós queremos crescer. Crescer é lei de vida. Quem não cresce, morre. No nosso organismo, as células estão morrendo constantemente. Mas estão nascendo outras. Porque senão, você logo morre. A sua pele envelhece. Quando nós temos essa capacidade de regenerar, nossa pele vai envelhecendo. Então, é importante. Lógico que em amizades. Em amizades, você geralmente vai ter amizades que estão muito parecidas com você. Amizades que estão muito parecidas. Por quê? Porque amigos, você vai lá, encontra, vai embora e acabou. Geralmente você tem um ou dois amigos que são extremamente diferentes. Mas você não tem que conviver juntos também. Nem você tem que se tornar ele, nem ele tem que se tornar você. Mas num relacionamento, vocês dois têm que fazer uma simbiose. Onde eu tenho que entender qual a parte de mim que não está bem, eu tenho que trabalhar isso, porque você falou que o negócio é esse. Eu tenho que crescer.
eu tenho que melhorar. Eu sou uma pessoa mais pacata, mais parada, mas as finanças têm que funcionar. Então, como é que eu faço? Dentro do meu temperamento, como é que eu faço para suprir essa minha falta? Então, encontre ferramentas, trabalhe, estude isso, você vai se tornar muito mais produtivo também. Eu tenho amigos que gostam de viajar, mas amigos que gostam de viajar e planejar a viagem. Aí eles me falam quanto eu devo, eu pago e vou junto. Porque eu odeio. Ótimo, você vai ter Entendeu? Então, aí nós vamos falar, nós vamos abrir mão de fazer, não, eu vou fazer minha viagem, eu vou planejar tudo. Porque quando você for fazer isso sozinha, Ixi, Maria. aí você vai ver quanto que é difícil. Mas tá vendo? Você Mas gosta de eu viver... valorizo ao ponto de não reclamar de nada Ótimo. do que eles fazem. Ah, tá vendo? Você é uma pessoa Se de falar assim, autoconsciência, pelo me menos. joga lá no porão do não sei o quê. Se eu não fui atrás, se eu não busquei, se eu não me tem direito de preocupei, reclamar. eu vou ter que ficar onde ele escolher pra mim. É. Porque eu não quis me dar o trabalho. Então, Então no eu sou obrigada a relacionamento- viver a realidade que ele me É impuser. isso que acontece no relacionamento. A pessoa fica obrigada a viver um pouco do outro. E essa obrigação de viver um pouco do outro, as pessoas não querem muito. Porque chega um momento que cansa. Quando é só uma viagem, você vai voltar para casa e fala, poxa, não foi lá melhor, mas na próxima talvez a gente melhore. Mas quando está convivendo todos os dias, então eu tenho que Todas saber. as decisões são... Todas as decisões e são repetidas. E, geralmente eles chegam no meu consultório com um problema. Não é nem o maior dos problemas. É um que nunca foi resolvido. Então, geralmente não são grandes problemas. Os grandes problemas os casais resolvem. Os grandes problemas. Tem um câncer, tem não sei o que, eles resolvem. Aquele probleminha que nunca é resolvido, ele é que é a causa da separação. Aí ficam usando outras desculpas e tal. Gente, para separar você não precisa de desculpa, tá? São duas pessoas livres, elas podem separar a qualquer momento. Por que aquelas pessoas chegam lá no consultório? Ah, mas é que eu queria separar, não sei o que. Eles estão procurando desculpa para separar. Mas em algum momento elas sabem, não está certo isso. Ótimo. Por que não está certo? Então vamos olhar dentro de você, não é dentro do outro. O que você está fazendo que não está certo? Qual é o seu dever? Faz o que você tem que fazer. Ah, mas o outro fez isso. Aí eles começam a fazer o que é errado para punir o outro. Mas na verdade estão se punindo. Ah, não faço mais relação sexual com ele porque ele fez isso comigo. Tá, mas aí você gosta de viver sem relação sexual? Não, eu amo a relação, mas então você está se punindo por um erro do outro. E o outro vai fazer na mesma moeda. Então tá bom, será que você não vai fazer também? Então não vou gastar mais dinheiro, não vou fazer mais viagem. Então, de repente, a vida se torna um inferno. Porque um se começa a se... O problema Cada um usa daquilo que tem de melhor para punir o outro. O problema é que cerceando. você colocou dentro de casa uma pessoa que conhece todos os seus defeitos. Então ele sabe onde apertar. Então, cuidado com esse tipo de relação, onde você está numa relação onde você usa o melhor de você para punir o outro. E fora de casa é um amor. Às vezes usa até o filho, né? Não, e usa tudo que tem de melhor. Leila, toda vez que a gente arrumar um relacionamento agora, a gente vai obrigar a assistir esse podcast. Sim. Não tem relacionamento, não tem... Primeiro a gente vai assistir esse podcast aqui, a gente vai conversar sobre ele, depois a gente vai ter um relacionamento. E se você quiser um relacionamento mesmo, a gente segue daqui depois do podcast. Tem uma frase latina que fala corruptio melior peior. A corrupção do melhor é a pior das corrupções. E isso acontece no relacionamento. Mas como é que essa pessoa que eu estava casada era maravilhosa, como é que se tornou esse monstro? Porque a corrupção daquilo que é o melhor se torna a pior das coisas. A pior. Quando você tem aí muito bom em punir. E ser assertivo, quando você tem uma pessoa espiritualmente duro. muito qualificada, você fala, nossa, essa pessoa é um santo, que você descobre coisas terríveis dele, era melhor você não ter tido ele como santo nunca na sua vida. Porque essa corrupção é terrível. Por isso que no relacionamento, nós temos que estar dispostos a trabalhar 24 horas por dia. Por quê? Porque você está 24 horas por dia em um relacionamento. Mas é muito bom quando esse compromisso é aceito, quando esse compromisso é claro, quando esse compromisso vocês dois estão trabalhando. Por ambos, né? Dessa maneira. Por ambos. E lógico, não vai ser 24 horas por dia, isso também é um exagero, mas em algum momento você vai estar doente, mas aí você tem alguém forte, alguém capaz, alguém que vai tomar as rédeas. Por isso que é bom você aprender sempre do outro. Aprenda sempre. Não tem ninguém que você não possa aprender. E no início do relacionamento eles começam aprendendo. Eles começam a aprender, nossa, eu não sou uma pessoa de sair, ele é de viagens, e ele monta umas viagens bacanas, e eu nunca fui de montar minhas próprias viagens. Ótimo, aprenda a fazer suas viagens, aprenda, de repente você vai ver que juntando a sua personalidade com comigo reclama disso, meu ex, mas você não vai nem olhar o roteiro, eu falei, tu não fez?
Fiz, mas tu não vai olhar? Eu falei, vou dar opinião em que? Se eu só vou nos trem que você já colocou lá, meu filho. Eu não... E ele se sentiu profundamente desvalorizado, porque ele tinha feito todo um roteiro e eu não abri, não olhei. Mas eu dei o ok, tá tudo certo. O que você falar que nós vamos fazer, pra mim tá tudo bem. Tá vendo? Por isso que, pessoal, aprenda mais sobre temperamentos. Tá? Seja o Enneagrama, seja os 4 temperamentos hipocráticos, seja os Big Five, ou 16 personagens, qualquer um deles, tá? Qualquer um deles, mas aprenda. Porque quando você aprende sobre temperamentos, você vai ver o valor que está dentro daquele temperamento. Por exemplo, essa pessoa, ela tem, sei lá, uma linguagem do amor de autosserviço. Ela vai lá e fez o roteiro para você, entregou prontinho, todo classificado, com as passagens e tudo. Mas esse ato de serviço é a linguagem com que ele fala. Mas e qual é que ele recebe? E se ele receber, por exemplo, palavras de afirmação? Então você fala, não, se você fez, tá bom. Não, mas ele queria que você olhasse, nossa, que bacana, isso aqui maravilhoso e tal. Caguei o relacionamento. Então vai depender de como você... Por isso que é bom, você conheça, leia o manual. Você quer terminar o podcast? Vamos. Ninguém termina esse podcast. Então, mas é importante você prestar atenção nisso. Por quê? Porque se você não prestar atenção nisso, você vai... Eu tenho uma frase que eu falo com minha esposa que eu não gosto, que é, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Nenhum café você vai acertar. Não mesmo. Por quê? Porque se você gosta de café sem açúcar... Eu adoro café com açúcar. Se ele me der um café com açúcar, então, eu vou ficar brava com ele. Isso. E a gente nem é casado. Imagina se ele fizer isso todo dia, eu vou matar ele. Num dia, você vai lá... até que num dia você toma um café sem açúcar e fica... Tá uma delícia. No dia que você não tem que conviver com a pessoa. Mas todo dia fazendo isso... Não. Aprenda o que o outro gosta. Aprenda como... Na relação sexual, então... Aprenda como o outro gosta. Porque o corpo de cada um é algo único. Então aprenda o que ele gosta, como que ele gosta, por que ele gosta, quais são os motivos pelos quais ele gosta daquilo. Para você construir uma relação e saber que aquilo também são seus valores. São seus valores. Porque se for contrário aos seus valores, não esteja nesse relacionamento. E não é, mas ele gosta de forró, eu também gosto de forró. Forró não é um valor em si. De fato, nós temos uma diversão, mas nós temos ali, nós gostamos, então, de música. Tá, mas tem música clássica, tem um rock. O rock não suporta o funk, que não suporta o axé, que não suporta. Então, assim, saibam bem o que significa isso. Nós dois gostamos de música. Ok? Traduz o valor. Vamos traduzir. O que é música pra você? Música pra mim é rock. Aí você olha assim e fala, então, que dia que nós vamos no sertanejo? Ele vai falar, nem ferrando, nós vamos no sertanejo. E veja a margem que você tem também de diálogo. Porque tem pessoas que não estão bem atrapalhadas. Aí entra a negociação. Todo mundo cede um pouquinho pra relação ganhar. E qual é o temperamento que é o melhor? Nenhum. Todos eles são horríveis. Não. Achei que tinha pensado que ele fala, todos são maravilhosos. Não, todos eles são horríveis. Quando nós falamos dos transtornos, por exemplo, a bipolaridade, borderline, nós falamos de uma desordem da personalidade. A personalidade nossa, ela é desordenada. Nós nos ordenamos para viver em sociedade. Para viver em sociedade. Criamos as máscaras. Criamos máscaras e personalidades. Ali o eu superior, que é o centro, né, o cerne daquele ser, tá todo Eu vou falar aqui, porque eles não estão vendo, mas ela estava com uma outra roupa. Depois ela sumiu e voltou com outra roupa. Por quê? Porque trocar de roupa para nós é como trocar uma espécie de personalidade. As pessoas falam, mas eu sou assim e não mudo. Então você não vai fazer nada na sua vida. Porque se você é assim e não muda, você vai entrar na faculdade e vai sair idiota como você entrou. Se você entrar na faculdade e não mudar, você está perdendo dinheiro. Ou você na faculdade disposto a mudar e aprender e falar, cara, eu sou assim, mas eu deveria ser de outra forma e eu vou ser dessa outra forma, então você não vai fazer nada na sua vida. E aí, pegando esse gancho que você falou da questão, né, de entrar numa faculdade... Entre gancho e engancho, nós não vamos sair daqui. E sair de uma outra forma. Hoje a gente está aqui gravando esse podcast para uma terceira onda da terapia, da psicologia, do cuidado com o humano, né? Que é uma onda mais prática, mais objetiva, mais focada no resultado. Ou seja, aquilo que você falou muito durante a nossa conversa, que é onde nós vamos chegar. Né? A terapia, hoje, a grande maioria das pessoas chegam na terapia e falam, onde nós vamos chegar? Bom, não sei qual o caminho, não sei. Mas a gente precisa chegar em algum lugar, de alguma forma. A Leire jogou o nosso negócio fora. Já acabou o tempo. É assim que agora você avisa que acabou o tempo, Leire? Daqui a pouco apaga as luzes, coloca a cadeira aqui em cima. E a gente tem falado muito assim, de uma construção de uma autoridade dentro, né, da perspectiva do trabalho.
dentro de uma perspectiva de apresentar esse trabalho de uma forma que seja percebida pelo outro. Então, você foi falando isso, eu fui pensando muito, porque a gente tem um módulo no curso que fala muito sobre autoridade. E é um curso para psicólogos, para terapeutas, para desenvolvimento de carreira, né? A gente falou que muito de casamento. E qual é a percepção que eu tive? É que você é uma autoridade nisso. Ah, Kelly, mas eu não me vejo. Mas existem duas formas a gente falar de autoridade. A percebida e a declarada. Você vai virar para mim e vai dizer, eu sou mestre. Eu olhar para você e dizer, cara, mas tu é mestre nesse assunto. São dois posicionamentos, né? Que você pode dizer que... Mas, Kelly, eu não tô dizendo, eu tenho um título. Sim, mas para que eu reconheça que você é mestre, você precisa me dizer. E aí tem essa autoridade declarada. E aí tem uma autoridade percebida que nós estamos construindo com esse movimento de estar expostos nas redes sociais, de construir um diálogo com a nossa audiência, de permitir que as pessoas percebam qual é a nossa linha de trabalho, onde nós estamos dispostos a conduzi-los, né? E aí você me falou que você... Eu perguntei várias vezes, porque eu tenho vários terapeutas para te indicar para fazer seu curso de casal. E aí, essa autoridade, não só como terapeuta de casal, mas como um cara que entende muito sobre casamento, sobre relacionamento, mas que também entende de ensinar as pessoas a ter essa percepção. Hoje você tem um alinhamento nesse sentido de ensinar outras pessoas essa maneira, né, da gente se aproximar de você e deixa eu aprender como você faz, porque eu faço de uma outra forma, eu penso de uma outra forma. E aproveitar toda essa linguagem que você usou aqui para falar do relacionamento, para falar de nós como terapeutas. Hoje existe essa possibilidade de eu me aproximar de você, né, numa intenção de entender mais como você faz e de aprender um pouco mais da sua autoridade sobre casais? Sim, tem, não só tem, como é a minha meta. Eu tenho visto que tem muitos casais, muitos terapeutas. Primeiro que eles têm medo da terapia de casal, porque realmente trabalhar com mais neuroses é complexo. Mas não é só porque tem medo da terapia de casal como um todo. A pergunta é, mas eu não estou bem no meu relacionamento. A maioria deles tem medo porque como você falou, da autoridade, a autoridade vem de autoritas ou autor. É quem escreve, quando você vai escrever algum livro, você se torna autoridade porque você está escrevendo aquilo. Eu percebo que muitos terapeutas têm medo porque o próprio relacionamento deles não está bem. Eu tenho que ter um relacionamento... Como eu vou falar de algo que eu não domino, né? Então, como é que eu vou falar de algo que eu não estou vivendo? Primeiro, você não está falando de você. Nós temos que sair dessa bolha de achar que eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando, é porque eu já faço isso. Não é porque eu já faço, é porque eu sei o caminho exatamente. Eu já trilhei o caminho. Terapia de casal não é diferente da terapia individual. Não é diferente. Nós estamos trabalhando com duas pessoas. Entenda a ideia de duas pessoas e como é que funciona o caminho dessas pessoas, só que agora elas vão dividir essa tarefa juntos. Uhum. E quando eu falo para os casais, porque eu dou aulas na minha terapia, na verdade, eu falo, apesar de ser... Você pratica muita psicoeducação, então, né? Como eu sou psicanalista, mas mesmo se eu sou junguiano, mas eu dou muitas aulas dentro da minha própria terapia, que é importante. Para os terapeutas, é importante que você construa uma autoridade desde dentro e tenha convicção do que você está falando. Tenha convicção. Saiba que é assim que funciona. Na análise transacional, a gente diz que o terapeuta ele tem que ter 3 P's. Presença, permissão e potência. Ele tem que praticar isso dentro do processo terapêutico. Então, eu não vou me submeter a um processo com você se você não tem uma presença que diga algo para mim. E a permissão é de, olha, aqui é permitido a gente trabalhar, discutir, mudar de ideia, fazer tudo isso, mas a potência do terapeuta é a que cura. E quando eu falo para os terapeutas, aqui já diretamente para os terapeutas, a minha vocação na terapia, como terapia de casais, ela nasceu muito antes. Porque na filosofia eu já percebi a estrutura complexa da realidade humana, o desejo complexo da realidade humana. E quando você aplica essa estrutura da filosofia, da antropologia, no casamento, você percebe que não é nada diferente. Não é nada diferente do que nós vemos na sociedade. Uhum. E por que nós vivemos isso na sociedade, mas dentro de uma relação a dois, que é uma mini-sociedade, que na verdade é a base de toda a sociedade, nós não somos capazes de viver? Porque nós perdemos de vista que
é um trabalho nosso. Eu tenho que fazer isso todos os dias. O terapeuta também. Eu caminho junto com meus pacientes. Eu caminho junto. Então eu vou atrás, eu já fiz muitas pós-graduações. Por quê? A gente percebeu aqui. Não, porque toda vez que eu preciso de alguma ferramenta, porque as pós-graduações para mim não é o conhecimento apenas, são as ferramentas que eu uso. Porque eu tenho pós-graduação em, sei lá, tanto em casais como na junguiana, na psicanálise, ou até mesmo, por exemplo, na hipnose. Sim, também eu fiz minha pós-graduação em hipnose. Por quê? Porque é importante você saber em alguns momentos como tratar aqueles processos ali. Eu fiz PNL. o curso de hipnose e eu tinha um objetivo muito claro, porque eu não gosto do processo hipnótico, mas tinha uma coisa na hipnose que eu falava assim, cara, eu preciso aprender isso, a linguagem hipnótica. E aí eu fui fazer o curso para aprender a condução, porque muitas vezes no processo terapêutico você precisa estar preparado e com uma clareza de como conduzir para um estado, que é o estado hipnótico, que a hipnose usa isso, né? Ela faz isso. Você vai para esses cursos de imersão, uhul, yes, yes, yes. É toda uma condução hipnótica coletiva. Mas é importante, nós temos E aí medo eu dessas fui e coisas. aprendi, não para praticar hipnose, mas para me apropriar de uma ferramenta chamada linguagem hipnótica. Nós temos que ter essas ferramentas, porque hoje nós usamos essas ferramentas em todos os momentos, coaching, qualquer uma delas, tá? Você assiste um filme, você fica hipnotizado com aquele filme. E muitas das verdades do filme, elas não são ditas. Elas são assimiladas ali. Por quê? Porque você está num processo de assimilar com facilidade. E nós precisamos entender isso também. Então, sim, eu tenho um programa para ajudar outros terapeutas a se tornarem não só uma autoridade, mas elas se convencerem da importância desse trabalho com casais. Por quê? Trabalhe bem os casais e você vai ter famílias melhores, filhos melhores, uma sociedade muito melhor. Então, ali é onde nós trabalhamos já a raiz. O seu trabalho é fazer com que eu tenha menos pacientes. Não, e eu aceito isso, eu não tô brigando com isso, não. Eu aceito. Eu só vou fazer uma correção. De novo, como eu falei lá no início, a terapia, ela não é para quem tem problemas. Ela é para quem quer soluções. Ela é milenar. Só que nós transformamos o que antes se chamava a direção espiritual, que os monges sempre tiveram. Todos os monges têm o seu chefe, têm o seu guru, tem o seu... E isso aí de uma forma mais comercial, digamos, até mesmo na psicanálise freudiana, de uma forma muito mais clínica, terapêutica. Mas todos nós precisamos de alguém para nos ajudar a chegar aonde nós queremos. Porque se você quer... Os mentores, né? Os mestres. Os mentores. Hoje a gente não tem... Simples. A gente chamava os professores de mestre. É. Hoje quem são os mestres? Você precisa... Das pessoas. Tem um princípio em filosofia que é nemo causa sua est. Ninguém é causa de si mesmo. Ou seja, se eu quero me tornar um professor em matemática, eu tenho que procurar quem já sabe matemática. E em algum momento eu vou entrar por uma linha que agora eu domino e vou escrever o meu livro. Isso é autoridade. Quando eu já não dependo mais das autoridades que me lançaram até ali, não é uma negação dos anteriores. É simplesmente, então, eu já cheguei a um patamar onde eu não vejo acima de mim alguém que está me trazendo. Então eu vou começar a escrever meu próprio livro. Mas até ali eu preciso de pessoas. Você já está escrevendo o seu? Eu tenho minhas restrições quanto à escrita, mas eu adoro livros, eu leio sempre. Mas eu tenho algumas restrições ali, mas depois a gente pode falar isso mais adiante. Mas imagina se mais pessoas têm acesso a isso, né? Uhum. Se pessoas que não podem ter acesso a você diretamente, porque isso tem um custo, mas que elas possam ter acesso a uma fração daquilo que você pode entregar na vida delas, que elas não sabem. É. Quando eu escrevi o livro, a intenção era exatamente essa. Eu falei, cara, nem todo mundo pode pagar R$1.000 por mês para ter atendimento comigo. Mas as pessoas podem pagar 30, 40, 50, 60 reais para ter uma fração disso, que para elas, é isso que a gente tem que nos conscientizar, que para elas é muito. Não, realmente eu sei da importância. Eu sou um dos consumidores que devoro livros, adoro livros, tanto eu quanto a minha esposa, ela é médica, tá? Então ela também lê muito. Então a ideia é, eu não estou trazendo uma ideia nova. Uhum. Eu sempre trago os autores das minhas próprias ideias. Eu sou um pouco de Platão, um pouco de Aristóteles, um pouco de Tomás de Aquino, um pouco de Freud, um pouco de... Então eu vou compilando tudo isso. Mas sim um sintetizador de ideias. E talvez a partir dessa síntese, talvez eu possa escrever algum livro. E mas é um livro de síntese. É aquilo que
eu consigo absorver disso tudo e transformo em algo para o mundo. Isso. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Quando eu escrevi, né, o meu capítulo, eu escrevi 2 capítulos. E aí convidei outras pessoas para escrever outros capítulos, porque eu estava muito insegura, assim, de lançar um livro sozinha, mas também porque eu queria compartilhar daquele movimento dentro da psicologia. E aí eu falei assim, cara, todas as pessoas que eu convidei para escrever os capítulos comigo, eu disse assim, sem tecnicismo. Porque o público final, o público que eu quero atingir, ele não é o público teórico. É o extrato de tudo que você leu, de tudo que você viveu, de tudo que você produziu, de toda a tua experiência que possa ajudar alguém. É isso. Como diz Jung, né? Conheça todas as técnicas, aprenda todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Só isso. Na terapia, a mesma coisa. Na terapia, eu vejo muitos novos psicólogos que estão saindo, agora, assim, saindo da faculdade, estão perdidos porque não sabem o que fazer. Porque assimilaram muitas técnicas, mas realmente não sabem profundamente aquilo que é ser um terapeuta, que é, eu tenho diante de mim uma alma que precisa de uma orientação e tem que saber onde chegar. Se ela não sabe, caminhe com ela até ela descobrir aonde ela quer ir. Adail, você vai ter que voltar aqui outras vezes. Lamento te informar isso, mas assim, o que fica para mim é muito forte essa clareza de que um posicionamento, eu levar clareza sobre o posicionamento que eu assumo na vida, e ficou muito claro para mim que o seu posicionamento é sobre casais. Faz sentido isso? Faz sentido. Ok. Essa é a tua autoridade. Eu estou declarando pra você, entendeu? Então, mas na realidade, assim, todo mundo está feito para essa relação. A relação é algo importante na nossa vida. E a gente, no curso, eu falo muito sobre isso, sobre a importância de se ter essa clareza, de se definir autoridade sobre algo, porque a gente tem muito medo disso. Mas o que vão dizer? Cara, mas eu sou muito bom em casal. Então eu posso prospectar nesse campo, eu posso ensinar outros profissionais, eu posso fazer uma gama de serviços dentro desse espectro aqui que vai ajudar outras pessoas, além dos casais. Então certeza. Essa autoridade, nós terapeutas, nós psicólogos, a gente tem muito medo de declarar. Mas o que eu estou dizendo é, em algum momento tem uma percepção, né, que é a autoridade percebida. Eu percebo essa autoridade, esse domínio, essa competência em você, e fica muito claro para mim mandar um paciente, mandar um terapeuta para fazer o seu curso, porque eu percebo essa autoridade em você. E no curso a gente fala muito de desmistificar isso, de tornar claro que tá tudo bem ser autoridade em algo e mostrar para as pessoas que você é bom nisso. Para não entrar naquele lugar do não, peraí, eu sou bom, mas ninguém disse que eu sou. Não tem um prêmio Nobel aqui dizendo que eu sou um prêmio Nobel nisso aqui. Ok, pode até não ser um prêmio Nobel, mas você é bom naquilo que você faz. E aí não esconda isso das pessoas. Declare para as pessoas que você é um bom terapeuta de casal, assim como eu sou uma boa terapeuta de desenvolvimento pessoal e profissional. Não, realmente é muito importante isso, Kelly. É muito importante porque, assim, se você não está disposto a reconhecer isso, outras pessoas que não são boas vão assumir esse lugar. Então, é bom você fazer. E saiba demonstrar isso para as pessoas. Porque o YouTube está cheio de muitas ideias. Mas você vê poucos professores universitários ali. E eles que deveriam estar fazendo esse processo, porque nós teríamos uma autoridade falando para milhões de pessoas. E não pessoas que estão no achismo. Então, isso é importante. Muito importante, não? Adail, se muito despeça, diga para as pessoas como que elas podem entrar em contato com você, porque assim, a Leire tá ali já. Então, ela vai ser a primeira lá no seu DM. Eu creio que vai aparecer aí o Instagram. E no Instagram você tem ali já o contato também para o WhatsApp, para entrar em contato também para terapias ou até mesmo para cursos. E mais adiante nós vamos... Ter um podcast? Um podcast? Por que não? Né, Kate? Já tá anotado aqui. Ele é bom nisso. Assim. É o teu primeiro? Esse é o meu primeiro podcast. Você é bom nisso. Então, eu acho que você devia fazer mais vezes. Nunca fiz, eu estou vendo câmeras assim agora. Então, assim, é o primeiro podcast. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de todos aí. E já que você falou que os professores da universidade deviam estar no YouTube, você está no YouTube? Não, ainda. De fato, eu não tenho um canal do YouTube. Ainda, né? Não gravo muitas aulas, não gosto de gravações. Agora que eu estou começando
a gravar um pouco mais. Assumir a sua autoridade para eu sou outras de pessoas, sala de aulas, né? então eu trabalho em sala de aulas, eu gosto. A gente começa a gravar as aulas dele, né, Kate? Tá ótimo, então. Coloca a câmera escondida. Tipo Muito isso. obrigado, A Kelly, gente pelo faz igual convite. aqui, você não precisa olhar pra câmera, só dá a sua aula. Eu gosto assim. Ponto. Bom, no Pode Psi de hoje, eu aposto que você ficou. Hoje foi um pouco mais longo, porque a gente não é obrigado a deixar ele embora se a gente perguntar tudo que a gente quer, né, Lei? Né, Kenson? A gente não é obrigado a deixar ele embora sem a gente usufruir mais dessa autoridade. E nesse Pode Psi, eu tenho certeza que se você não abriu a tua mente sobre relacionamento, negócio, empresa, dinheiro, feminino, masculino, olha, volta e assiste de novo, porque não dá. Não dá, tanto que a gente não queria terminar esse podcast de hoje. E assim, a gente já deixa o convite aqui, já faz ele... Bota a câmera nele de novo. Pra ele se comprometer a voltar. Voltarei, com certeza. Todo mundo feliz, a nação tá feliz agora. A menos que ele monte o podcast dele antes, aí a gente vai assistir o dele, não tem problema. Mas eu tô muito... A Leire já tá com a namorada. Serão convidados de honra. Então eu tô muito feliz com esse podcast de hoje. Saio daqui assim com muita informação, com muito conteúdo, mas acima de tudo com essa clareza de que sim, a nossa autoridade ela pode, deve ser mostrada e ser compartilhada com as pessoas, porque não é uma autoridade suprema, mas é uma autoridade de domínio daquilo que você faz. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ter um link aqui para você acessar o curso e desmistificar a sua potência, a sua percepção ou promover a percepção que as pessoas podem ter do seu trabalho. Então fica a dica, já aproveita, já clica aí no link para poder não perder essa oportunidade de estar potencializando cada vez mais isso. E a gente se despede e nos vemos no próximo Pode Psi.